Você já viu plantas sendo cultivadas em vasos cheinhas de frutas? Manga, goiaba, acerola. Pois bem, todas essas plantas são enxertadas, como todas essas que vocês estão vendo aqui atrás de mim. E nesse vídeo hoje eu vou te mostrar um monte dessas plantas enxertadas que podem ser cultivadas em vasos e produzirem várias frutas. Fica aí que você vai achar bem interessante. E aí pessoal, eu me chamo Fernando e todas essas plantas aqui, elas são enxertadas. E para você que não sabe o que é uma planta enxertada, deixa eu te explicar rapidamente antes de falar o que cada uma delas tem de especial. Plantas enxertadas nada mais são do que plantas que foram formadas a partir da técnica chamada enxertia. Por meio dessa técnica, nós conseguimos unir duas plantas diferentes, sendo que uma planta é chamada de cavalo, que é a parte que fica abaixo da enxertia, e a outra a chamada cavaleiro, que fica acima da enxertia. Bem, a enxertia nada mais é do que essa união aqui, ó, feita por meio dessa cirurgia. Aqui de baixo nós temos uma planta bem jovem. A parte de baixo, chamada cavalo, ela veio da semente. E a parte de cima, que já é uma planta bem madura, inclusive já tão madura que já forma frutas, é chamada de cavaleiro. E ela, na verdade, é apenas a parte de um galho de uma árvore como essa que nós queremos multiplicar. Então, por meio dessa técnica, nós unimos duas plantas que são de idades bem diferentes, formando apenas uma única muda, como essa daqui, ó, enxertada. E ela, gente, carrega uma série de vantagens e benefícios para o produtor. E são justamente esses benefícios e essas vantagens que eu quero apresentar para você hoje nesse vídeo. E uma coisa interessante, apesar de todas elas serem feitas a partir da mesma técnica, a enxertia, mas cada uma delas vai ser enxertada por um propósito, ou pelo menos vai ter uma vantagem diferente uma da outra. Quer ver? Bora começar aqui pela mangueira. Olha só, aqui eu tenho duas mudas de manga, dá uma olhada. Aqui embaixo eu tenho o que eu falei para vocês antes, o cavalo, que é uma planta que veio da semente, ó. E aqui de cima nós temos a manga, no caso a manga palmer, que já veio de uma árvore adulta, uma árvore que já forma frutas. E essa aqui é a chamada cavaleiro. E aqui ao lado também uma outra muda de manga enxertada, mas nesse caso já é a manga carlota. Então olha que interessante, aqui eu tenho manga palmer e aqui eu tenho uma manga carlota. E o interessante é que a variedade da manga que forma esses cavalos aqui é a mesma, é a chamada manga comum. Um dos objetivos principais de uma enxertia é fazer com que as frutas se formem muito mais cedo. Isso acontece em todas as mudas aqui enxertadas. A manga, por exemplo, vai produzir com menos de 2 anos após o plantio. Mas existe uma coisa mais importante ainda, que é a preservação das frutas que a manga aqui no caso vai produzir. Nesse caso, como eu te falei, é a manga palmer. E nós temos 100% de chance de que essa muda aqui, se manejada adequadamente, vai produzir mangas palmer, enquanto que essa daqui vai produzir mangas carlota. Ou seja, por meio da enxertia nós fazemos uma clonagem e isso nos garante que a qualidade da fruta aqui produzida será realmente a mesma da onde os cavaleiros vieram. Ou seja, nós temos garantia da fruta que será colhida. Agora, bora falar aqui do cupuaçu sem semente, que é uma das frutas que vocês mais acham curiosas aqui no Promudas. E é importante eu te dizer que essas plantas foram recentemente enxertadas e por isso ainda se encontram com esse curativo, que vai segurar a enxertia, tá vendo? Claro que elas ainda vão crescer bastante antes de irem para a loja, antes de irem para o campo. No caso do cupuaçu sem semente, aqui novamente nós temos duas partes compondo essa muda. Aqui é o cavalo, que é um cupuaçu que veio da semente, que vai contribuir com as suas raízes, e aqui em cima nós temos o cupuaçu sem semente, o cupuaçu sem caroço, já com vários anos de idade. Nesse caso, além da formação de frutos muito mais cedo, o que nós temos também é o fato de que essa variedade não produz sementes. E já que ela não tem sementes, como é que eu multiplicaria ela, formaria uma nova planta, formaria uma nova muda sem sementes? Por meio da enxertia. Então nesse caso, diferente da manga, aqui eu não tenho opção. Se eu quiser multiplicar o cupuaçu sem semente e preservar essa característica de formação de frutos sem sementes, sem caroços, é necessário eu utilizar a técnica da enxertia. Então, gente, olha só o quão curioso é esse cupuaçuzeiro. Você já conhecia ele? Se não conhecia, bem, eu acho que esse vídeo já tá valendo a pena. E por isso, eu acho que a gente já merece por aqui um gostei e uma inscrição. Então vai aqui embaixo, gente, verifica se você já tá inscrito no canal. Se não estiver, já se inscreve, porque toda semana saem vídeos interessantes como esse daqui. E além disso, deixe o seu gostei aí embaixo, deixe o seu like. Essa é uma forma de você nos ajudar a fazer com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas. Então, vai lá, deixa o seu gostei e deixa a sua inscrição, porque nos ajuda bastante. Bem, agora bora falar sobre um parente do cupuaçu, que é o cacau. O cacau aqui, eu trouxe 3 cacaueiros, mas todos eles são assim também enxertados. Então, primeiro, bora ver aqui
Olha, aqui eu tenho o cacau, de novo, com a mesma marca da enxertia, mesmo curativo. Aqui embaixo eu tenho o cavalo, que inclusive, nesse caso específico, é um cavalo selecionado, porque no caso do cacau, há várias doenças de solo, e esse cacau específico tem maior resistência a essa doença. Então, por conta disso, aqui embaixo é um cacaueiro específico, com poucos meses de idade, vindo da semente, e aqui em cima já é um cacaueiro adulto, já com vários anos de idade. Nesse caso, é uma variedade selecionada para a formação de frutos. Aliás, eu tenho 3 variedades aqui. Deixa eu tirar aqui, não posso nem misturar. Porque elas são parecidas, mas são de variedades bem diferentes. Aqui eu tenho a CCN51, deixa eu separar um pouco melhor aqui. Eu tenho a CCN51, a PS1319 e PH16. São 3 variedades que nós estamos produzindo agora nesse momento. Todas aqui usam o mesmo cavalo, mas a parte de cima, o cavaleiro, são bem diferentes. E olha, bem diferentes mesmo uma da outra. Tem frutos diferentes, época de produção de frutos diferentes, manejos diferentes, como adubação, poda, época de colheita. Então é importante que a gente faça a enxertia dessas plantas para poder preservarmos as suas características específicas de cada variedade de cacau. Bem, agora deixa eu voltar aqui com muito cuidado para não misturar e bora falar agora de uma outra variedade de frutífera que vocês gostam bastante, que nós produzimos aqui no Promudas, que é o abil gigante, ou também conhecido como abil ticuna. Particularmente é uma das minhas frutas favoritas. Gente, de novo, aqui ó, marca da enxertia, aqui embaixo é um abil comum, um abil que veio da semente, e quando eu falo comum, não é do sentido de que ele veio da semente, não apenas isso, mas sim porque ele é um abil de tamanho bem pequeno, ele é desse tamaninho. E aqui em cima eu tenho o abil ticuna, conhecido também como abil gigante, que já tem um fruto gigantesco, bem grande mesmo. E olha que curioso, quando uma cliente nossa aqui alguns anos atrás comprou várias mudas de abil gigante, ele mais ou menos com um ano e meio já começa a formar frutas, ela pegou as sementes do abil gigante e os plantou. E sabe que fruta saiu desse abil que veio da semente do abil gigante? Frutas de tamanho pequeno. Gente, é por conta disso que, ao se multiplicar plantas por meio de sementes, não há garantias de que você irá ter a mesma qualidade de fruto que veio da árvore mãe. Isso porque, no caso das sementes, pode acontecer a chamada variabilidade genética. Já no caso de uma enxertia, que é uma espécie de clonagem, não há como nascer outro fruto, outra qualidade de fruto. Então aqui eu posso te garantir que se você plantar essa muda, o que você vai colher é o abil gigante, é o abil ticuna. E agora, bora falar de uma outra espécie que vocês gostam bastante, e essa daqui vocês gostam muito porque ela é fácil de ser cultivada em vasos. Tem muitos clientes nossos que cultivam ela em vasos, em apartamentos, gente que colhe bastante frutos e faz seu suco aí para sua família, que são as acerolas futoshi. Gente, aliás, é importante dizer, aqui ó, antes de tudo, a mesma coisa, tá? A marca da onde acontece a enxertia, o curativo. Aqui para baixo nós temos aceroleiras comuns, que foram multiplicadas por meio de sementes, com pouquíssimos meses de idade. Aqui em cima, galhos que foram utilizados da acerola da variedade futoshi. Vou já explicar para você o que é futoshi. Então vieram de árvores adultas de acerola. Em pouquíssimos meses, gente, sério, em 6, 7 meses ela já está carregada de frutas. Não é à toa que vários produtores de acerola aqui da região de Castanhal e cidades vizinhas utilizam a acerola futoshi para poder fazer seus plantios comerciais. Mas também, não só produtores utilizam elas, mas também pessoas que moram em apartamentos, pessoas que têm na sua casa, inclusive você que nos acompanha nas redes sociais, no nosso Instagram, no nosso TikTok, já viu que lá em casa nós tivemos que tirar infelizmente, mas nós tínhamos acerola futoshi plantadas no quintal. E uma única árvore produzia frutos para o ano todo, para nossa família tomar suco de acerola até não aguentar mais. Então realmente é muito produtiva. Gente, a acerola futoshi, ela é chamada assim porque ela é uma variedade específica. É uma variedade que nós já usamos e multiplicamos aqui no Promudas há décadas. E felizmente os produtores gostam muito dessa variedade. E ela é assim enxertada justamente porque nós queremos preservar a característica da futoshi. Se nós utilizássemos acerolas da semente, é muito provável, quer dizer, é quase garantido que nós teríamos, por exemplo, em um pomar de 100 plantas vindas da semente, de acerola da semente, nós teríamos plantas que demorariam muito tempo para formar suas frutas. Além disso, teriam épocas de colheita diferentes, teriam qualidades de frutas diferentes, com cores diferentes, com sabor diferente. Então, existe aí a necessidade em um plantio comercial de fazer uma padronização de qualidade de frutas. E quando você faz a clonagem de uma única variedade, é justamente isso que você consegue. Plantas precoces, que produzem frutos muito mais cedo, plantas que vão ter frutos com uma qualidade muito boa, como é o caso da futoshi. E como vocês já perceberam, todas essas mudas aqui, elas ainda estão em produção, estão bem pequenas ainda, mas logo mais, dentro de poucos meses, já estarão prontas para serem plantadas no campo e enfrentar os desafios do cultivo no campo. E se você quiser ver como são produzidas a acerola, o abil,
o cacau e o cupuaçu sem semente, é só assistir a este outro vídeo que nós temos aqui no nosso canal. Lá nós mostramos o passo a passo da enxertia de várias espécies aqui no Promudas. Eu me chamo Fernando e até o próximo vídeo.